O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Tessalônica, ele diz que os irmãos deveriam ajudar uns aos outros, um se importar com o outro. Isso é encorajamento. E hoje, no nosso estudo devocional diário da The Holiness, nós vamos falar um pouco de encorajamento nas palavras do nosso irmão John Blazer. John Blazer é um irmão americano e ele disse que no seu quintal da sua casa havia algumas gramas. E quando era o tempo da estiagem, da neve, quando a neve vinha, passava, aí vinha a estiagem, as poeiras, fazia com que as gramas da sua casa ficassem todas acinzentadas ou marrom. Quem olhasse para aquelas gramas dizia que as gramas agora estavam mortas, não tinham vida, não tinha mais nenhum vigor. Mas de repente ele abria a torneira da sua casa e começava a fazer uma irrigação naquelas gramas, e poucos dias depois elas estavam todas verdejantes, elas estavam todas revigoradas, estavam todas novas. Quando o nosso irmão John Blade ele olha para isso, ele disse que lembrou-se das palavras do apóstolo Paulo aconselhando os irmãos de Tessalônica a um ajudar o outro, a um apoiar o outro, a um incentivar o outro, a um revigorar a força do outro. E é isso que nós estamos estudando hoje no nosso devocional da The Holiness. O tema é águas que encorajam. Então, a palavra de encorajamento. Ajude alguém. Não deixe os irmãos viver como pessoas mortas. Não deixe a pessoa viver como não tivesse mais alegria, como não tivesse mais ânimo. A Bíblia diz que Josué estava desse jeito. O próprio Deus vai até Josué e diz: anima-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Então está aí a palavra do nosso devocional de hoje. As primeiras palavras é uma palavra de encorajamento. Assim como as plantas às vezes parecem estar mortas, mas alguém tem a coragem de pegar um irrigador e começar lançando um pouco de água como vida, e daqui a pouco aquelas sementes, aquelas gramas começam a ter vida. Assim também é a vida do cristão. Às vezes nós olhamos para uns que eles estão tão apagados, parece espiritualmente, tão triste, tão cabisbaixo. Mas uma palavra de encorajamento levanta os nossos irmãos. Vamos fazer isso? Há muitos irmãos que uma palavra de encorajamento é o suficiente para fazê-lo florescer e fazê-lo crescer em Cristo. Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo de número 11. Capítulo número 11, Deuteronômio, é uma leitura que nós vamos fazer hoje também. Moisés escreve para os irmãos e diz: amem o Senhor. Amem o Senhor, obedeçam aos seus mandamentos, e a terra que vocês vão receber, que vocês vão morar, é uma terra boa. Eita, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra, olha o que Deus diz, falando sobre irrigação, sobre regar a terra, como nós estávamos falando agora há pouco, sobre regar as gramas. A Bíblia diz que Deus manda Moisés escrever para o povo de Israel, dizendo assim: olha, a terra que vocês passam a possuir é diferente da terra do Egito, porque quando vocês estavam no Egito, naquela terra, vocês tinham que semear e vocês tinham que regar. Mas agora, para onde vocês vão morar é diferente, vocês não precisam irrigar, porque eu vou mandar chuva, eu mando chuva todos os dias. Ainda diz o texto assim, que eu sou quem cuido daquela propriedade, daquela cidade, daquela nação. Era Deus que cuidava dali como se fosse um jardim. Ele mesmo cuidava pessoalmente, diz o texto bíblico. Aí o texto bíblico diz que Deus fala para o povo de Israel: cuidado de não cair no engano, e perguntar para o povo de outras nações: como é que vocês se viam ao Deus de vocês? E de repente, diz o texto bíblico aqui, que vocês vão se encantar com isso, e isso vai ser laços para vocês, e vocês vão sofrer muito, porque eu vou lhe abandonar. Eita, que palavra dura, né? Hoje estou propondo, diz o texto lá no capítulo 11, versículo 36, né? E o versículo 26 também diz assim: hoje eu estou propondo para vocês a bênção ou a maldição. Vocês escolham. Então, ser abençoado ou não é dependendo da sua escolha, tá? Depende da escolha. Deus, ele quer abençoar a todos, mas nem todos querem ser abençoados por Deus. Nós ultimamente temos uma palavra que geralmente a gente se ouve, que tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem o dono
da bênção. Então é melhor ter o dono da bênção, porque tendo o dono da bênção, você já tem a bênção. Aí vamos aí para o capítulo número 12. Capítulo número 12, o texto bíblico diz que a lei que Deus deu para vocês. E eu marquei aqui no meu rascunho alguns pontos para o povo de Israel seguir, para que ele pudesse receber a bênção de Deus. Vamos lá? Primeiro lugar, quando vocês entrarem na cidade que eu vou dar para vocês, primeiro lugar, destruam todos os altares de devoções a outros deuses. Segundo, diz assim, despedacem todas as suas colunas. Eles adoravam a Deus levantando altares e colunas, né? Adoravam aos deuses dele. Terceiro lugar, queimem todos os postes ídolos. Eita, só idolatria, né? Vou repetir a primeira. Destruam todos os altares, despedacem todas as suas colunas. Terceiro, queimem todos os postes ídolos. Quarto, despedacem todas as imagens esculpidas. 5. Destrua de tal maneira que não sobre mais nada. 6. Não imitem os sacrifícios deles. 7. Aí isso aqui está uma instrução bem interessante. Procure prestar sacrifício a Deus, não em qualquer lugar, mas somente no lugar em que Deus ordenar. Olhe bem, para adorar a Deus existe local. Tem muita gente aí que estão ficando na igreja Cristo em Casa, e você encontra-se com ele, às vezes dá até um nó assim na nossa mente, na nossa garganta, quando você encontra com uma pessoa e diz assim, ô irmão, Pai do Senhor, está congregando? Não, irmão, eu não estou indo em igreja nenhuma não, mas eu estou adorando a Deus em casa. Deus nunca mandou ninguém ficar adorando a Ele em casa. Existe um lugar, que é um lugar de adoração, onde nós nos reunimos para buscarmos ao Senhor junto. A adoração bíblica sempre teve também o cunho coletivo. Lá em Israel era o templo, era o tabernáculo. No Novo Testamento é a igreja. Ah, mas a igreja somos nós. Nós, está certo. A igreja somos nós. Mas você só não é igreja. Então precisa juntar com o maior número de membros para sermos igreja. Porque a igreja é um corpo. Um dedo só não é corpo. Uma perna sozinha é uma perna, não é corpo. Então, se você diz que é corpo de Cristo, precisa estar juntos com outras pessoas para ser um corpo, ou para fazer parte do corpo, tá? Deixa dessa ideia de, eu vou congregar em casa, vou ficar servindo a Deus em casa, vou adorar a Deus em casa. Daqui a pouco vai chegar um anjo para buscar essa adoração lá. Só que este anjo, pode ser outro. Pode ser anjo caído, como testemunho que nós já ouvimos aí. Aí, por último, aqui nesse capítulo, diz assim, olha, cuidado, vocês não podem comer das primícias, vocês não podem comer da oferta, vocês não podem comer do voto. Imagina, a pessoa oferece um voto a Deus, é igual a alguns irmãos que querem dizimar, querem ser dizimistas na igreja. Porém, eles pegam parte do salário deles e eles querem dar para os pobres. Tá certo, uma boa ação, mas não é você que deve administrar o seu dízimo. Você não pode comer o seu dízimo, nem pode dar direcionamento a eles. Mas tem muitos pastores que estão dizendo que você... Irmão, vai atrás de pastor que nem igreja tem, que nem na igreja congrega, tá na igreja também Cristo em Casa. Uns pastores bolachudo, sabe? Que não querem nada com Deus, não querem compromisso nem com obreiros, nem com ministros, nem com nada, e vem com essas ideias, dízimo, você só precisa ajudar alguém, e é a mesma coisa que você estivesse dizimando, mesma coisa o quê, irmão? Como diz aí o nordestino, mesma coisa é um caminhão lotado de japonês. O crente precisa ter discernimento bíblico. O texto aí diz assim, cuidado, não coma as ofertas de cereais, não coma os dízimos, não coma a oferta queimadas e outras aí. Então, cuidado. Tem um local certo para adorar e tem uma maneira certa também de nós ofertarmos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas.
Concluindo esse capítulo número 12, diz que Deus vai dar a ele segurança, vai dar a ele paz. Aí agora no capítulo número 13 diz assim, olha, se aparecer no meio de vocês um profeta, e este profeta profetizar algo, e isso realmente acontecer. Porém, quando isso acontecer, eles chamarem vocês para seguirem outros deuses, não vá. Ah, mas ele profetizou, é uma bênção, teve até pulo, teve reteté, e ele disse algo e aconteceu na minha vida, mas Deus disse, não vá. Por quê? Porque o Senhor vos prova, ele vos testa, para ver se você é ou não fiel a ele. Então tenha cuidado, haverá falsos profetas em nosso meio. Aí o texto bíblico, é claro, diz assim, olha, e se alguém, mesmo sendo seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, um parente próximo, alguém que você conhece, vir até você e dizer assim, vamos servir a Deus ali no outro lado, né? Tem um Deus lá, vamos lá, né? Não vá. A Bíblia diz que essa pessoa deveria ser apedrejada e morta. Então tenha cuidado para não se tornar presa fácil do nosso adversário, do nosso inimigo. E o texto bíblico diz bem claro, mesmo se ele te chamar em segredo, não vá, porque Deus vos prova. Vamos agora para o livro de Mateus, capítulo número 12, versículo 1 ao 27. Texto maravilhoso, vai falar sobre uma parábola de Jesus, que ele disse que um dono de uma vinha arrendou a sua vinha e foi embora para distante. Passando o seu tempo, ele manda alguns cobradores virem para cobrar a sua parte. Mas as pessoas que tinham arrendado aquela lavoura, né, aquela vinha, pegou aqueles homens que o Senhor tinha mandado, espancou e matou. Aí o Senhor mandou outros, eles espancaram e mataram. Aí mandou mais outros que fizeram praticamente o mesmo. E agora ele pega o seu próprio filho, seu único filho, manda, e aquele filho mais uma vez espancaram, amarraram, bateram e mataram. Aí Jesus diz assim, quando vier o dono da vinha, o que vai fazer com estes homens que maltrataram os seus servos e o seu filho? Aí disseram, vai matar. Ele disse, pois isso mesmo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus conta essa parábola, os fariseus entendem que essa estava falando a respeito deles, né? Aí ficaram nervosos. Mas aí o texto bíblico não para por aí. A Bíblia diz que, de repente, os herodianos de novo, sendo herodiano, e os fariseus sendo fariseu, juntaram eles e vieram até Jesus e disseram, mestre, nós sabemos que tu és um homem honesto, tu és um homem sincero, tu és um homem fiel. Tem pessoas que quando vêm fazer pegadinha com a gente, eles já vêm com isso, né? Ah, você é crente, você não pode mentir. Ah, você é crente, então você vai falar a verdade. Espera aí. Falar a verdade não é só para o crente, não. Todos nós temos obrigação de falar a verdade. A Bíblia diz, seja o vosso sim, sim e o não, não. O que passar disso vem do procedência do maligno. E foi justamente isso que fizeram com Jesus. Bom, nós sabemos que tu és um homem íntegro, que tu não mente, tu não age de acordo com o que os homens pensam, mas tu age de acordo com o que você pensa aí. Vai, fala aí. Aí disseram assim, é lícito pagar a César tributos? Jesus pergunta para eles, por que vocês estão me tentando? Por que vocês estão fazendo isso? Mostre-me uma moeda. E mostraram a moeda. A moeda tinha a cara, né, cara e coroa, como a gente diz. De quem é essa esfinge que está desenhada aí? Disseram, é de César. Ele disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram emudecidos e maravilhados com a sua resposta. Mas não para aí, irmão. Mais uma vez, agora levanta-se os saduceus e vem até Jesus e disseram, ele respondeu aquilo ali bem, né? Agora eu quero fazer a nossa pergunta. Disseram assim, Senhor, os saduceus não criam em ressurreição de mortos. Não criam. Moisés escreveu dizendo que quando um homem casasse com mulher, esse homem morrer não é o seu irmão deve casar com suscitar essa mulher. Aconteceu uma família que morreu, mas meu velho
velho pai que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar. Hoje já está velho, está de cabeça branquinha. Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Filho adoece, o pai não quer ver gemendo, mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar. Quando melhora, se esquece e vão embora. Muitos deles nem se lembram que fez o